Olá mundo e seja bem-vindo ao baú nostálgico em que vamos folhear e falar de Turma da Mónica. Estes livros de banda desenhada tiveram um papel enorme na minha infância e gostava de partilhar um pouco das minhas memórias contigo. Mas antes de passarmos a estas historinhas, que tal falarmos um pouco de história? Turma da Mónica é uma série, e a este ponto bem que lhe podemos chamar universo, de banda desenhada criado por Maurício de Sousa no final dos anos 50 do século XX. Começou por ser publicada em tiras de jornais, tendo como protagonistas Franjinha e Bidu. Ao longo do tempo foram introduzidas histórias com mais personagens e foram ganhando destaque, tal como aconteceu com o personagem Cebolinha, que em 1963 recebeu uma menina de dentes grandes como personagem secundária. Mónica. Devido ao seu sucesso, esta nova personagem passou de segundo para primeiro plano, e aquele que outrora era o principal passou a secundário. Apenas 10 anos após o início das publicações e uma tentativa previamente falhada, as histórias de Mónica e os restantes companheiros começaram a ser publicadas em revistas de banda desenhada. Com personagens já conhecidos pelo público, foi uma questão de tempo até que se desse uma expansão deste universo com a criação de revistas para outros personagens já existentes. E até uma série de publicações baseada no futebolista Pelé. Num processo natural, as imagens estáticas das revistas tornaram-se desenhos animados em séries televisivas, filmes e curtas-metragens. A Turma da Mónica também apareceu em vários videojogos, dando destaque para a série Wonder Boy na Master System e Mega Drive, que foi adaptada para utilizar os seus personagens. Mais recentemente, Mónica e a sua turma sofreram um twist com a criação de Turma da Mónica Jovem, em que os personagens eternamente crianças na linha original são agora adolescentes com personalidades mais evidentes e uma maquilhagem mais nipónica. Isto porque esta nova série tem o seu estilo baseado nos mangás japoneses. Agora que já sabes as bases deste universo, deixa-me então partilhar contigo algumas das minhas memórias. E sou um tanto ou quanto obrigado a começar esta partilha com os livros do Chico Bento. Há pouco estive a organizar os livrinhos todos que tinha, a pôr tudo bonitinho e tudo mais para fazer a gravação do vídeo e meti-me a contar quantos livros de cada um dos personagens é que tinha. E Chico Bento ganha sem dúvida aos outros. Por isso, sim, teve muita presença, enquanto eu era uma criança em Imberbe. Fun fact! Foi à pala destes livros que eu comecei a ler. E não digo começar a ler avidamente. Até porque há pessoas que definem que ler banda desenhada não é ler verdadeiramente, isto entre muitas aspas, mas já lá vamos. Eu realmente aprendi a ler com estes livros. Tinha por volta dos 3, 4 anos quando comecei a ler isto, porque estas histórias eram lidas algumas vezes, vá. E então, às tantas, como estava sempre a ver os livros à medida em que as pessoas me liam as coisas, comecei a associar os sons às imagens. Com isso, já sabia o que é que os personagens diziam. Mais tarde comecei a associar os sons às letras e às palavras que apareciam nos balões. Não me perguntes como é que isso é feito, porque eu não me lembro de como é que fiz, só sei que de repente comecei a ler. Basicamente foi isso. E às tantas já lia as histórias que mais conhecia, já as lia melhor, e as outras comecei a associar as palavras que eu via com aquilo que estava escrito, e às tantas, ok, comecei a ler coisas que nunca tinham sido lidas em voz alta, para que eu pudesse ouvi-las. Por isso, em grande parte, comecei a ler antes de entrar para a escola devido a estes livros. Porquê um ênfase tão grande em Chico Bento? Chico Bento é um dos personagens que apareceu no universo Turma da Mónica para representar aquela parte caipira do Brasil. Estás a ver? Pelo menos é a impressão que dá para quem lê e é de fora. E eu, como pessoa que cresceu no Alentejo, identifico-me um bocado com isso. Através das historinhas com animais, com quintas, com porcos, com ovelhas e não sei o quê. Pá, eu vivi no meio disso. Por isso, identifico-me muito com as histórias desse género. Depois achava engraçada a maneira como eles falavam. E normalmente as pessoas que me liam as coisas conforme eles era suposto falarem. Nós cá em Portugal sempre importámos muita coisa do Brasil, em termos de entretenimento. Diga-se novelas. E à pala disso sempre é aquela coisa do ele é suposto falar assim. Em parte essas imitações eram tentando realmente imitar, outra parte
teria sempre um pinguinho de paródia. E com isso uma pessoa vai ouvindo, vai aprendendo, vai gostando de fazer e tentar reproduzir. Muito possivelmente, grande parte do meu gosto em entreter os outros e fazê-los rir de maneiras diferentes, de certeza que também tem influência neste género de histórias. Há pouco na parte da história falei só mesmo nas bases, das coisas mais simples possível para tu teres uma noção de como é que isto foi criado, estás a ver? Mas não te falei tudo, não te falei dos formatos diferentes de livros que existem. Podemos começar por aí, por exemplo. Aqui tens um livro normal do Chico Bento, que já de si se dividem em duas versões. Eu penso que tem a ver com as editoras. Esta é da editora Globo e tem 62 páginas, acho eu. Onde é que isto está? O número de páginas. Olha, este nem sequer tem o número de páginas aqui mostrado. Mas há alguns com 60 e poucas páginas e outros com 30 e poucas páginas. Acredito que isso tenha a ver com as editoras ou com as alturas. Não sei. Eu tenho aqui alguns livros que são mais velhos do que eu, de certeza. E outros que são bem mais recentes. Mas já lá vamos. Isto é um livro normal. Lá está, neste caso tem 60 e qualquer coisa páginas, de certeza. E depois tens estes, que são os almanacs, que são coletâneas de história, de algumas histórias que saíram originalmente nas revistas normais, nos livrinhos normais, e que têm não só isso, mas também pequenos passatempos. Ok, alguns têm passatempos, este aparentemente não tem. Palavras cruzadas, labirintos, conectar pontos de uma coluna à outra, estás a ver cenas dessas. Coisas para passar o tempo para além das histórias, o que é uma adição interessante. Em relação às histórias, praticamente todas são divertidas. Não vou dizer todas porque há sempre algumas que não se acha tanta piada, isso vai depender de pessoa para pessoa, normal. Mas a maior parte delas são muito divertidas e muitas delas têm mensagens. Estes almanacs e o resto dos livros não se focam só nos personagens que aparecem na capa, mas um pouco por todo o universo de personagens criados por Maurício de Sousa para estas histórias. Por exemplo, aqui neste almanac do Chico Bento temos histórias do Papa Capim, por exemplo, que é um pequeno índiozinho. E essas histórias normalmente são sempre a alertar para a natureza e para esses cuidados. Tem também algumas lendas. Estava a folhear há pouco e encontrei uma lenda que explica o eclipse através de uma criatura que quer comer a lua. E lá está, essas coisas são interessantes e mostram criatividade. E para uma criança, principalmente, acho que isso é muito importante. Puxar pela criatividade das crianças para não deixar morrer um dia mais tarde, quando forem adultas. Também outras histórias com dinossauros, com elefantes, com outro tipo de criaturas, com fantasmas e vampiros e lobisomens e pessoas mortas no geral. A morte em si também aparece em algumas histórias. Personagens muito diferentes umas das outras e, por consequência, as histórias também são diferentes, com temáticas diferentes, com mensagens diferentes. E isso tudo ajuda a incrementar muito o valor cultural e às tantas sentimental, depois e emocional, que traz dentro de 100 páginas, 80, que os almanacs têm, 82. Neste livro, que mostra uma história com o aniversário do Chico Bento, temos uma historinha chamada Treinamento Duro. Isto porquê? Porque o Chico Bento é um personagem que gosta muito de roubar goiabas às goiabeiras do Nholau. Isto para o pessoal, se tiver algum pessoal brasileiro a ver este vídeo neste momento, deve ser tão estranho ouvir o nome destas personagens com sotaque português. Pelo menos eu acho que sim. Às vezes é engraçado ouvir-se o nome de pessoas e personagens portugueses com sotaque brasileiro. Por isso, ao menos, olha, se estás a ver isto e és aí do Brasil, ri-te com isto e diverte-te. Voltando à história, então. Ele gosta muito de roubar goiabas do Nholau e o Nholau depois vem atrás dele com uma caçadeira para ver se tipo, não roubes as minhas goiabas! Porque ele não fala assim. Ele vai atrás dele e isso decorre em muitas histórias. E nesta história em específico, isso decorre durante vários anos. Tanto que, anos mais tarde, há uma transmissão televisiva dos Jogos Olímpicos em que Chico Bento recebe medalhas na corrida de obstáculos, em natação, na corrida dos 400 metros e afim, devido ao treino que teve a fugir do Nholau. E acho que essas coisinhas são interessantes, estás a ver? São estas pequenas histórias, muitas delas nem sequer têm diálogo, histórias assim deste género, que nos fazem pensar um pouco mais e, sei lá, no fim da história a gente... Está fixe, está boa, está engraçado. Outra coisa também engraçada, agora falei nisso, os livros acabam com histórias com três quadrinhos, seguindo o modelo tipo tiras nos jornais. É também uma boa maneira de mostrar uma historinha ao lado da ficha técnica do livro. Outra história que também gostei muito de ler
e agora enquanto estava a folhear os livros, voltei a encontrar e sim senhor, isto assim vale a pena. Porque nós quando somos crianças muitas das vezes lemos as coisas e tipo, está bem, pronto, está lido, então bonito. Mas depois quando voltamos a ler as coisas em adulto, percebemos muitas mensagens escondidas, não vou dizer subliminares porque isso pode ser levado para um lado negro da força. Percebemos certas mensagens que estavam lá, só que nós como éramos crianças não as associávamos, não pensávamos nelas. E esta história é um bocado por aí. A história chama-se Talento para Quê? E fala de como o Chico Bento não tem grande talento para a escola, propriamente, para as matérias que se ensinam na escola. No entanto, em casa, a cuidar dos animais e tudo mais, faz um trabalhinho 5 estrelas. O que leva depois com que a senhora professora vá falar com os pais dele: olha, o seu filho na escola, pá, é uma porcaria, basicamente. Mas antes de falar com os pais sobre isso, vê o trabalho que ele faz na quinta, a roça para os brasileiros, e como trata dos animais com amor, carinho, os animais andam todos felizes e não sei o quê, e acaba por dizer aos pais: vim só dizer que o vosso filho é muito talentoso. Ou seja, mesmo que tu parece que não és bom em coisa nenhuma, tu vais ser bom em qualquer coisa. Tens é de continuar a tentar, continuar a experimentar e nunca desistir. O que me leva àquela questão que iniciei há pouco, e desviando agora um pouco da temática mesmo do Turma da Mónica e entrando pela vertente ler. Muitas foram as situações em que levei nas orelhas. Aquela historinha que eu estava a falar há pouco do Papa Capim, está aqui. Isto tem também algumas historinhas que às vezes um gajo fica tipo, porra pá, isto vai-me perseguir nos meus pesadelos. Como é o caso tipo, destas imagens em que o Chico Bento e o seu amigo Hiro foram à goiabeira do Nholau e afinal as goiabas eram tipo mutantes. Se já viste alguma coisa relacionada com o ataque dos tomates assassinos, é mais ou menos isso. Indo um bocado fora da matéria Chico Bento, temos depois livros com outros personagens, como é o caso deste, coitado, já não tem capa, já não tem algumas páginas. Isto, o tempo não perdoa a ninguém. E depois para quem tem irmãos mais novos, os irmãos mais novos também não perdoam ninguém. Muitos livros estão riscados com páginas rasgadas e não sei o quê. Lá está, eu não culpo ninguém. Simplesmente, pronto, é uma pena, olha, paciência. Mas histórias deste género, em que é quebrada a quarta barreira e eles, por exemplo, nesta história em específico, o Cebolinha, que para já é um menino que fala assim, pois fala, tá bem dito, pela. Ele coloca os L's pelos L's. Percebeste? Sim, não é chinês, mas coloca os L's pelos L's. E então ele está com o Cascão, que por sua vez é um menino que não toma banho, porque não é alérgico à água, mas podia ser. E eles estão a fugir do coelho da Mónica, que ela, quando se aborrece com eles, que é sempre, atira o coelho aos gajos. E então eles estão tipo a chegar a um ponto em que o quadradinho acaba e eles simplesmente passam para o próximo quadradinho. O coelho vem, espeta-se no quadrado onde eles estavam antes e pronto. Tipo, estás a ver, é este quebrar da quarta barreira, este dos personagens às vezes a perceberem-se que estão num livro de banda desenhada. Isto é muitíssimo engraçado. Eu pessoalmente gosto muito destas coisas. Outro dos personagens que eu gosto muito, agora aqui a folhear este, é o personagem o louco, em que as coisas que podem ter dois sentidos normalmente têm um menos óbvio. Ou então são muito literais quando não é suposto. E isto dá aso também a histórias muitíssimo engraçadas e super variadas. E é das personagens que gosto muito à pala disso. Acho que possivelmente todo o universo. Os personagens que mais acho piada deve ser mesmo o Chico Bento, o Louco e o do Contra. Há depois algumas histórias, mesmo dentro da história, não é quebrar quarta barreira nesse sentido. Há também algumas histórias em que o próprio Maurício de Sousa aparece, o que eu acho que é um bom... é um twistzinho engraçado de vez em quando, vá. Depois havia também estas páginas de publicidade institucional a ensinar algumas coisas às crianças, ou às vezes fazer mesmo publicidade a certos eventos que poderiam ser interessantes para os mais novos e coisas do género. Lá está, transforma isto não só numa publicação para entreter, mas também para informar. Aqui está outra história que eu gosto muito, muito, muito. A história chama-se Animal Combat e se tu chegares lá, isto é uma paródia do jogo Mortal Kombat. Mortal Kombat devido ao nome, mas é uma paródia dos videojogos de luta. É das histórias que eu mais acho piada. Depois tens aqui outras
em que vão aparecendo outros personagens, aqui mais para a frente, cada um controlado por um personagem diferente do universo de Turma da Mónica. Acho que já podes calcular quem é a pessoa que joga com esta coelha azul, né? E é daquelas coisas que eu já gostava muito das histórias e dos livros. Videojogos então, fantabulástico. Juntar as duas coisas num só, brutal. Para mim, espetacular. Outra coisa também muito engraçada nestes livros são as capas, que são sempre diferentes. Esta aqui da Magali é um fartote de rir. A cena da Magali, como já podes perceber, todos os personagens têm um ponto da sua personalidade que é assim um bocado exagerado. No caso da Magali, ela come. Tão simples quanto isso. Ela gosta muito de comer e ela come e é feliz com a comida que come. E isso é refletido aqui nesta capa. Há também diferenças nas próprias capas que podem ou não ter a ver com as editoras. Os mais recentes têm mais sombras, têm mais detalhe, são um pouco mais a 3Dzados, se é que me faço entender. E há estes que são assim mais coloridos digitalmente, há alguns que ainda eram coloridos à mão, pelo menos davam essa sensação, este já nem tanto. E como podes ver, lá está, há muita diversidade, não só dentro das histórias, mas também a primeira impressão que tu tens do livro, que é a capa. Olha, este livro é de setembro de 1994. E isto aparecia em muitos livros. Profundidade virtual, focar os olhos num ponto, em 2 pontos, até que apareçam 3 pontos. Há bocado estive a ler isto e fiquei sem perceber na mesma o que é que os gajos queriam dizer. Possivelmente isto até é uma coisa engraçada para ver tipo imagens de maneiras diferentes, dando uma ilusão de ótica em que as coisas estão em 3D. Eu não compreendo. Mas, sim senhor, aplaudo devido à tentativa que pode ter sido bem sucedida por algumas outras pessoas. Para mim, não. Outras coisas que às vezes apareciam eram adaptações de contos infantis ou histórias mais antigas com os personagens do universo, e que as histórias normalmente tinham sempre um twist ou dois lá mais para o final, acabavam de maneira diferente, as coisas corriam de forma alterada, mais ou menos como se fosse um universo paralelo, estás a ver? Imagina, são histórias que tu já conheces, mas como se passam num universo paralelo, vai ter qualquer coisa que difere das outras. E isso é muito bom, porque não é só um recontar e mudar os personagens, reconta-se, ok, está na boa, vamos embora, segue viagem. Não, é uma coisa um pouco mais trabalhada. Este outro, a atenção também vai um bocado mais para a capa, e que vai ao encontro daquilo que eu estava a dizer sobre o personagem, o louco. Ele está a vender guarda-sóis. O que é que eles têm lá dentro? O que é que eles guardam? Sóis. Estás a ver? É um bocado por aí. É literal. Outra das histórias que apela bastante à imaginação é esta chamada Dr. Cascovin e a Máquina do Tempo. Nesta história o Cascão cria uma máquina do tempo, é um caixote com um relógio e um guarda-chuva. E acontece de, na sua brincadeira, ele realmente acreditar que foi atrás no tempo. E em vez de ver a sua mãe, o seu pai, o seu cão, não, vê pequenos e grandes dinossauros a tomar o lugar desses personagens, que mais uma vez mostra que para as crianças é muito fácil imaginar e acreditar naquilo que se está a imaginar, nunca esquecendo que a imaginação e a realidade são coisas diferentes. Mais uma história que eu aconselho a pessoas, no geral, porque é boa e faz lembrar do quão saudável é ter imaginação. Já que estamos numa de falar de Cascão, isto foi um livro que me foi oferecido num aniversário meu, já que é uma castada de anos atrás, e é um daqueles almanaques que são temáticos, todas as histórias partilham um tema. Neste caso é super-heróis. Todas as histórias têm a ver com super-heróis. E com isto vemos também a quantidade de referências à cultura pop que há nestes livros. Algumas podem se manter atuais e relevantes, outras são mesmo produto do seu tempo e mostra quão algumas histórias já estão datadas e que não se passariam nos dias de hoje. Por falar em temporal, decidi meter aqui este livro, que é também dos mais velhotes, pá, coitado, já está rasgado, está assim um bocado maltratado. Isto às tantas, é muito mal estar a mostrar isto em câmara, mas da mesma maneira que o tempo nos dá rugas a nós, aos livros amarela as páginas e deteriora a qualidade do papel. Este, pelo que eu estou aqui a ver, tem uma publicidade de 1993 à revista Parque da Mónica, que já vamos falar um bocadinho mais dela também à frente, e é mais um daqueles casos em que há o quebrar da quarta barreira. Eu tenho de ter muito cuidado a mexer neste livro, porque a Mónica descolora o cabelo e fica loira, e depois pede ao Maurício de Sousa para lhe pintar o cabelo de volta a preto. Tão simples quanto isso, e que no entanto está no centro da história
e que a torne uma coisa totalmente diferente e mais engraçada até. A história fica mais rica por isso. Nos números especiais temos este do 50º aniversário da Turma da Mónica. 50 anos disto, meu. Isto é bué. E tem aqui a primeira história da Mónica, numa revistinha. Pelo menos, se não é a primeira, é uma das primeiras. Tipo, mesmo nota-se a diferença nos desenhos. Já há bocado falei nisto e não há só revistas baseadas em personagens. Há também esta revista, por exemplo, que é do Parque da Mónica. Um parque de diversões baseado no universo de Turma da Mónica. O que às tantas só difere em nome, basicamente, porque tem histórias de vários personagens à mesma e tem algumas publicidades aos parques, alguns eventos. É como se fosse um almanaque, mas mais específico, mais fino para já, e mais específico para as atividades do parque. E se há livros com mais e menos espessura, também há livros com tamanhos totalmente diferentes, como é o caso deste gibizinho da Magali. Isto é em formato A6, mais coisa, menos coisa. Tem o mesmo nível que os outros em termos de história, em termos de qualidade. Uma pessoa mete isto no bolso e está a andar. Já o mesmo não se pode dizer dos almanacões, que são em formato A4, que são maiores e têm muito mais passatempos. Isto é mesmo almanacão de férias, isto é para o pessoal. Eu e a minha irmã costumávamos levar isto para a praia para fazermos algumas coisas lá, das poucas vezes em que íamos. Mas uma coisa que nós sempre tivemos em atenção foi tentar ao máximo não riscar os livros. Ter antes tipo uma folha à parte e ir metendo as coisas e depois vimos se estava certo ou não, no caso das palavras cruzadas, por exemplo. Lá está, aqui por exemplo está mais uma publicidade ao Parque da Mónica. Temos as histórias à mesma em formato maior. Entramos agora aqui na reta finalzinha do vídeo em que vamos falar de algumas coisas mais recentes. Há muita gente que não gosta disto. Eu gosto. Eu estou a falar do quê? Estou a falar de Turma da Mónica Jovem. Os livros da Turma da Mónica que têm muita inspiração nos mangás. São livros também eles a preto e branco, com um traço muito diferente daquilo que estamos habituados a ver nos livros originais, e que vão buscar muita cena boa à parte dos mangás e dos animes, por exemplo. Os personagens aqui, isto é a mudança maior, talvez. Houve muita gente que diz que não gostou só por ter um traço diferente. Há muita gente que diz que não gostou porque os personagens aqui são adolescentes e não crianças. E para quem está muito habituado e muito apegado a ver as crianças, que têm eternamente 6 anos, há várias histórias em que eles fazem anos e fazem sempre 6. Eles têm constantemente 6 anos. E aqui já não. Aqui passaram alguns anos, não sei se 8, se 10. Não sei se isso também muda consoante as histórias, mas eles são efetivamente adolescentes. Olha aqui o Titi todo badass com um taco de beisebol pronto para partir as rótulas dos joelhos. Este, por exemplo, é a primeira parte de uma história dividida em três livros, chamada O Brilho de um Pulsar. Muitas destas histórias vão buscar inspiração a séries de mangá e anime específicas. Isto tem malta em fatos de robô e a andar à castada e não sei o quê. É brutal, meu. Estás a ver, tipo, Turma da Mónica, Dragon Ball. Pronto. Se quiseres, olha, pode ser um bocado por aí. Não só por aí, porque vai beber um pouco a vários estilos de anime e mangá, mas andar à castada é sempre bom. No entanto, para além da castada, temos também este, por exemplo. O Caderno do Riso. Tu já podes calcular onde é que isto é baseado, certo? Death Note. Só que em vez de o caderno matar as pessoas, não, dá-lhes ataques de risos descontrolados. O que dá, tipo, para coisas muito engraçadas. Olha aqui coisas bonitas. Olha aqui coisas bonitas. Vês? Por isso, estes livros não são tão maus. Acho que só precisam é que as pessoas lhe deem uma oportunidade. E estes há também alguns assim, maiores e totalmente a cores. As histórias que eles fazem não são só baseadas em mangás e animes, né? É a mesma baseada às vezes em mitologia brasileira. Tenho um bocado de pena de não haver uma coisa destas com as lendas e mitologias e tudo mais portugueses. Acho que era interessante ver uma coisa destas. Pode existir, eu não tenho conhecimento disso, mas se conheceres alguma coisa, me deixem aí em baixo nos comentários para a gente ver. E de uma maneira um tanto ou quanto resumida, esta é a minha experiência e são as minhas memórias com Turma da Mónica.
Se tiveres livros também deste universo, e se quiseres aparecer no próximo episódio de Baú Nostálgico, envie uma fotografia através da página do Facebook, em facebook.com/DanielOnigueiroYT, e para o próximo episódio de Baú Nostálgico hei de colocar na secção Baú dos subscritores. Não te esqueças de deixar nos comentários deste vídeo a tua experiência com Turma da Mónica. Se já conhecias, se não conhecias, se gostas, se não gostas, que diferenças é que achas que possa ter se caso tenhas lido noutras línguas? Deixa a tua opinião sobre esta série, este universo, estes personagens aí em baixo nos comentários. E acima de tudo, espero que tenhas gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo. Até lá, fica bem e joga muito. Tchau, mundo! Se um gajo quisesse apanhar, sei lá, o Kyogre, tínhamos cá tantas a ir para a Atlântida ou coisa assim. Mas eu acho que isso é que faz a cena engraçada, pá. Em formato A5, mas muito mais recheada. Estou-te a falar da revista... Ok, vai haver uma altura em que vamos destruir um cubo de gelo e depois já podemos ir para ali. Em que levei nas orelhas, por várias pessoas, dentro e fora da escola, que eu supostamente não lia. Eu fartava-me de ler coisas destas, atenção.